Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui para poder gravar a sequência final de aulas de teoria da computação, certo? E eu fiquei devendo para vocês a demonstração do seguinte teorema. O teorema que a gente vai estar demonstrando aqui nessa aula é o seguinte: 3SAT é NP completo. NP completo. E para poder fazer essa prova, a gente vai partir do que? A gente vai partir do teorema de que o SAT é NP completo. Na verdade, aqui eu fiz errado, é NP complete. Então é o seguinte: isso aqui é uma pergunta, isso aqui é afirmação. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem provou essa afirmação. Esse aqui já está provado, viu? Então foi o Cook que provou. O Cook disse que o SAT é NP completo. Então a gente vai estar provando que o 3SAT é NP completo. E para poder começar, primeiro a gente tem que entender o que é o 3SAT. Se a gente vai provar se a gente vai atacar, na verdade, um problema, a gente primeiro tem que entender o que é ele. Então, o que a gente tem que é como 3SAT? No 3SAT, a gente tem que o input, que é a entrada do problema, é uma fórmula pertencente à fórmula normal conjuntiva, desde que cada cláusula dessa fórmula tenha tamanho 3, certo? E a pergunta, no caso a question, que é o que a gente quer resolver, porque isso aqui vai ser um problema de decisão, então a resposta vai ser sim ou não, é a seguinte: is f satisfatível, satisfiable. Então esse aqui é o nosso problema, esse aqui é o 3SAT. E o que acontece no 3SAT? Primeiro a gente tem que ver algumas fórmulas. Uma fórmula normal conjuntiva é uma fórmula que tem variáveis, certo? Então, no caso, uma fórmula pertencente a FNC é uma fórmula com variáveis e operadores e ou e not, no caso, são operadores binários. Então, por exemplo, isso aqui, essa fórmula F1, pertence à fórmula normal conjuntiva, porque tem as variáveis A e B, tem o operador not e o operador ou. Tá, isso aqui pertence à fórmula normal conjuntiva. Mas o que acontece? Para pertencer a 3SAT, o tamanho da cláusula tem que ser 3. Então, o que é uma cláusula? Isso aqui é uma cláusula, certo? O tamanho dela é 3? Não, tem 4 coisas aqui. Não, mentira. Na verdade, o tamanho dela se refere ao número de variáveis. Então, como aqui tem duas variáveis, o tamanho dessa cláusula aqui, o tamanho da cláusula 1, é 2. Então, o que seria uma fórmula pertencente a 3SAT? Isso aqui é uma fórmula normal conjuntiva, viu? Isso aqui pertence a SAT, porque SAT não tem essa restrição do tamanho da cláusula ser 3. Então, uma fórmula normal conjuntiva pertencente a 3SAT seria algo mais ou menos assim: ó. A ou B ou C e D ou E ou F. Por quê? Porque isso aqui tem duas cláusulas, viu? Então, isso aqui é a cláusula 1 e essa aqui é a cláusula 2. E o tamanho dessas cláusulas, que no caso é o número de variáveis que tem nelas, é exatamente 3, porque tem 3 variáveis em cada cláusula. Ah, mas e se aparecesse, ao invés do D, aparecesse aí um não há? Você tira o D aqui e coloca um não há. A gente continua tendo uma cláusula de tamanho 3, viu? O A é uma variável, o não A é outra variável. No caso aqui só se refere ao número de variáveis que tem numa cláusula. Tá ok, então vamos atacar esse teorema. Vamos tentar demonstrar que o 3SAT é NP completo. Por onde a gente começa? Para poder demonstrar que um problema é NP completo, como vocês bem sabem, a gente tem que fazer duas coisinhas. A primeira coisa é provar que o dado problema pertence à classe NP, o problema sendo P, certo? O P é o problema. E depois a gente tem que provar que esse mesmo problema, pertence à classe NP completo, certo? NP completo. Não vou escrever completo não, vou escrever só C. Então tá.
Se a gente provar que o problema pertence à classe NP e que ele pertence à classe NP completo, a gente está provando, na verdade, que ele também é NP completo. Por quê? Para poder lembrar vocês, a gente tem duas classes, certo? Temos a classe NP e temos a classe NP Hard. E a intersecção dessas classes, ou seja, se um problema for NP e for NP Hard, ele é NP completo, que são os problemas mais difíceis conhecidos da computação. Mas se a gente reduz um problema a um problema NP completo, automaticamente esse problema é NP Hard. Então, por isso que tem esse segundo requisito. E aí a gente começa. Primeiro a gente vai demonstrar que 3SAT pertence à classe NP, certo? Então o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar primeiro que 3SAT pertence à classe NP. E para fazer isso, a gente, na verdade, vai ser muito simples. Para mostrar que isso aqui é verdade, que 3SAT pertence à classe NP, a gente tem que dar um certificado para uma instância sim. Então, o que acontece? A gente tem que ter um algoritmo que verifica se uma solução já dada por um oráculo, certo? Esse oráculo, não interessa quem ele é, ele sempre vai dar uma instância sim. E aí a gente vai provar que ela pertence realmente a uma instância sim de 3SAT. Então, para poder fazer isso, a gente vai fazer um algoritmo, certo? Só um minutinho. Tá. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma variável S que vai corresponder a uma valoração das variáveis da fórmula de entrada. Então o que a gente vai ter aqui? Tem a fórmula de entrada, certo? Eu vou supor aqui para vocês A ou B ou C. E aí a gente vai ter no caso uma instância S que dá, no caso, todos os valores de cada variável. Então essa instância S vai dizer que B é igual a C, que é igual a falso, que a gente vai chamar de zero, e A é igual a verdadeiro. Então o que acontece? A gente vai fazer um algoritmo para poder verificar se essa instância aqui de fato é verdade. O que o nosso algoritmo vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em um vetor. Então o vetorzinho aqui vai ganhar A, B e C. E aí nesse vetor a gente vai substituir cada variável pelo valor dela. Então a gente vai transformar esse vetor em um outro vetor só com a valoração das variáveis. Então vai ser 1, 0 e 0. A gente sabe que tem um ou entre cada posição desse vetor. Então se tiver ao menos uma variável 1, no caso a fórmula realmente é verdadeira. E a gente vai percorrer esse vetor, a gente viu que tem uma variável verdadeira, então quer dizer que f é satisfativa, então f é verdadeiro. Com esse algoritmo, a gente rodou o que? A gente rodou dois for. Na verdade foram três. Um para transformar a fórmula em vetor, um para preencher o vetor com o valor das variáveis, e outro para poder percorrer o vetor procurando ao menos um valor 1. Então o que acontece? Tendo um algoritmo que faça isso, independente da fórmula, quer dizer, desde que ele suporte operações Z e operações NOT, ele vai ser executável em tempo O de N. Então o que acontece? O oráculo deu para a gente a solução S, e a gente conseguiu verificar que S realmente era uma solução de uma instância sim do problema em tempo O de N. Se a gente conseguiu certificar essa solução em tempo O de N, quer dizer que a gente conseguiu certificar em tempo polinomial. Então o certificado de yes veio em tempo polinomial, O de N, que é igual a P. Então se a gente certificou, está provado que 3SAT pertence à classe dos NPs. Porque, lembrando para vocês, os problemas NPs eles não são resolvíveis em tempo polinomial, no entanto, eles são certificáveis em tempo polinomial. E aí a gente passa para a próxima. Só lembrar aqui, a gente passa para a próxima. Para continuar a prova, que no caso 3SAT é NP completo, a gente tem que fazer uma redução polinomial do 3SAT para um problema
que já é NP completo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar o 3sat e vamos reduzir algum problema NP completo a ele, algum problema π. Como eu falei mais cedo, que já era um spoiler, se a gente fizesse isso, a gente provaria que o 3sat é NP completo e esse problema π seria o sat. Então, o π é igual sat. Então, se a gente fizer uma redução polinomial de sat para 3sat, então a gente prova que o 3sat é NP completo. E aí, o que acontece? Para poder apresentar essa solução, como eu disse, primeiro a gente tem que conhecer o que a gente está trabalhando. O que vai ser o sat? O sat é um problema cuja entrada, ou seja, o input, é uma fórmula pertencente à fórmula normal conjuntiva. E aí a question dela é exatamente a mesma question do 3sat. F is satisfiable. F é satisfatível? Certo, mas a gente viu que aqui está parecido, né? Como a question é a mesma para ambos, quer dizer que se a gente reduzir a fórmula normal conjuntiva de sat para a fórmula normal conjuntiva de 3sat, quando a resposta aqui for verdadeira, a resposta em 3sat vai ser verdadeira, quando a resposta aqui for falsa, a resposta em 3sat aqui vai ser falsa também. Se a gente conseguir fazer essa redução em tempo polinomial, por isso que o nome é redução polinomial, a gente vai estar provando que 3sat é um problema NP completo. E aí o que acontece? Vamos começar essa redução. Para poder apresentar essa redução, a gente primeiro tem que dividir em 3 casos, né, de acordo com o tamanho da cláusula de sat. Então vamos supor aqui o caso 1. A gente tem uma cláusula de sat, essa cláusula aqui é de sat, e a gente quer reduzir polinomialmente para uma cláusula de 3sat. Vou chamar assim, essa aqui é a cláusula de 3sat, essa aqui é a cláusula de sat. Dado que a cláusula de sat ela tem um tamanho menor que 3, a gente vai fazer a análise. Aí vamos pegar uma cláusula de sat. Vamos supor que seja C igual a 1. A1 é a única variável que tem. O que a gente faz para poder reduzir a cláusula de sat para a cláusula de 3sat? Vamos chamar aqui essa cláusula de C1. Para poder fazer isso aqui, é só a gente repetir o A1 várias vezes. Então vai ser A1 ou A1 ou A1. Certo? Fizemos uma redução. Então A1 em sat vai virar A1 ou A1 ou A1 em 3sat. Por quê? Se A1 for verdadeiro, aqui vai virar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, no caso, essa cláusula aqui já é verdadeira, assim como essa cláusula aqui. Se aqui for falso, aqui vai ter 3 falso, essa cláusula aqui vai ser falsa, e essa cláusula aqui vai ser igualmente falsa. Então, o caso 1 está resolvido. Basta a gente repetir a variável da cláusula até dar o tamanho 3, certo? E aí a gente vai para o caso 2, que particularmente eu acho o caso mais fácil. Caso 2. Quando a gente vai fazer a redução de redução polinomial de uma cláusula em sat para uma cláusula em 3sat, e a cláusula em sat tem tamanho igual a 3, então o tamanho aqui já é 3, não tem nada a fazer. Nada a fazer. Por quê? Porque a cláusula em sat já vai ser uma cláusula de 3sat, basta passar de um para o outro. E aí o valor da cláusula em sat, se for verdadeiro, vai ser uma cláusula verdadeira em 3sat. Igualmente, se for falso, em 3sat vai ser uma cláusula falsa. E aí a gente passa para o problema do caso 4. Ou do caso 3, na verdade. Caso 3. Que é quando a gente vai fazer a redução polinomial de uma cláusula de sat para uma cláusula em 3sat. E a cláusula de sat e a cláusula de sat tem o tamanho maior que 3. Aí agora o que a gente tem que fazer? Quando o tamanho é maior que 3, o primeiro passo que a gente vai tomar é criar um conjunto de variáveis auxiliares, certo? Então o primeiro passo é criar um conjunto de
variáveis auxiliares. E aí o que vai acontecer? Esse conjunto a gente vai chamar de lambda, certo? É o conjunto do lambdão. Então o lambdão vai ter várias variáveis auxiliares, que vai ser o lambda 1, lambda 2, lambda 3, até o lambda n-3, onde n é igual ao tamanho da cláusula de SAT, certo? Então, se a cláusula tiver tamanho 4, a gente vai criar só o lambda 1. Se ela tiver tamanho 5, vai criar o lambda 1 e o lambda 2. Porque sempre vai ser o lambda n-3, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Dado uma cláusula de SAT, dado uma cláusula, isso aqui vai ser a cláusula de SAT. Dado uma cláusula de SAT, a gente vai transformar ela em uma cláusula de 3 SAT, onde essa cláusula de 3 SAT pertence a 3FNC, ou seja, é uma fórmula normal conjuntiva de 3 SAT. E aí, qual que vai ser o algoritmo? A gente vai criar uma variável i, certo? Que vai indexar o conjunto de variáveis principal e uma variável j para poder indexar o conjunto de variáveis secundárias ou auxiliar. Então o i vai indexar as cláusulas de SAT e o j vai indexar as cláusulas do lambdão, certo? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar a fórmula, independente do tamanho dela, e vai fazer o seguinte: a nossa fórmula vai ter o que? Vai ter, no caso a gente vai pegar as variáveis, né? Então a gente vai pegar a variável 1 de SAT, ou a variável 2, ou a variável lambda 1. E aí a gente vai colocar um e no meio dela, e aí a gente vai pegar a variável não lambda 1, ou cláusula 3, ou lambda 2. Coloca outro i, aí vai ser não lambda 2, ou cláusula 4, ou lambda 3. Aí a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Vamos pegar não lambda 3, ou cláusula 5, ou lambda 4. E aí a gente vai fazer dessa forma até chegar no não lambda n-4, que no caso seria o lambda 0, se a gente tivesse 4 cláusulas, certo? Aí a gente vai pegar ou cláusula n-2, ou lambda n-3, que é o nosso último lambda que a gente criou, e aí a gente vai pegar, por fim, o não lambda n-3, ou cláusula n-1, ou cláusula n, certo? Então, como é que vai ser esse negócio aqui, no frigir dos ovos? Pega primeiro duas variáveis, né? Eu estou falando cláusulas tem hora, mas no caso aqui são duas variáveis. Pega as duas variáveis da nossa cláusula, coloca aqui uma variável auxiliar. Coloca um e, na próxima vai ser a negação da variável auxiliar, mais uma variável, outra variável auxiliar. E aí a gente vai fazer sempre assim, depois de colocar, exceto na primeira que a gente coloca duas variáveis, a gente sempre vai colocar não variável auxiliar, variável, próxima variável auxiliar, até chegar na variável auxiliar n-4, que a gente vai, no caso, colocar a variável normal de novo, colocar a última variável auxiliar, que é n-3. Aí no fim a gente vai negar a última variável auxiliar, como não tem mais variável auxiliar, a gente coloca mais duas variáveis da nossa cláusula. E aí o que vai acontecer? Se a cláusula de SAT for satisfatível, pelo menos uma das variáveis da cláusula é verdadeira, certo? Então vamos supor aqui que a gente pega uma cláusula em SAT que seja assim, ó. C é igual a A ou B ou C ou D.
O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um lambdão. O tamanho aqui é 4, então vai ser lambda 1 e acabou. E aí a gente vai transformar essa cláusula aqui em uma cláusula de 3 sat que seja assim, ó, A ou B ou lambda 1 e não lambda 1 ou C ou D, certo? E aí o que vai acontecer? Se isso aqui for, se essa cláusula aqui for verdadeira, se ela for satisfatível, pelo menos uma dessas variáveis aqui é verdadeira, certo? Vamos supor que seja C, certo? Aí a gente vai numerar essas variáveis aqui. Vamos chamar essa aqui de L1, L2, L3 e L4, certo? A gente tem que L3 é a nossa única variável verdadeira. Por conta dela, essa cláusula aqui é satisfatível. E aí o que a gente vai fazer? Sabendo que L3 é verdadeira, a gente vai atribuir para cada variável lambda verdadeiro. Se o valor dessa variável for menor que, no caso, o valor da variável verdadeira menos 1, então no caso aqui lambda i, ou lambda j, na verdade, recebe 1, se dado li verdadeiro, lambda j vai receber 1 se j for menor que i menos 1. No caso aqui, como o nosso li verdadeiro é o L3, o lambda vai ser verdadeiro se o valor do lambda for menor que 2. Então, como a gente só tem aqui uma variável lambda, e ela é menor que 2, a gente atribui para ela 1. Como a gente atribuiu para ela 1, a negação dela vai ser 0. E aí o que a gente faz com o restante? A gente vai atribuir falso, no caso lambda j vai ser falso, se o j for maior ou igual a i menos 1. Que aí no caso já não vai fazer mais diferença na fórmula. Então o que acontece? Se a gente tem que o L3, que é o nosso C, é 1, então isso aqui fica verdadeiro. E o valor disso aqui, independente do valor de A ou B, não vai mudar. Isso aqui vai ser verdadeiro, entendeu? E aí, tudo vai depender, no caso, do valor da variável verdadeira da fórmula completa. Então, a gente faz com que tudo dependa só da variável que é verdadeira na cláusula normal. Então, se a gente tem uma variável verdadeira na cláusula normal, a nossa cláusula em 3 sat, que vira uma fórmula enorme, vai ser inteira verdadeira. Então, o que acontece? Com isso, a gente mapeia que uma instância yes de sat, tem o mesmo tamanho de uma instância yes de 3 sat. Então, a transformação preserva a simetria das instâncias sim, do sat por 3 sat. E aí o que falta? Falta mostrar que a transformação que a gente faz realmente é em tempo polinomial. No caso 1 e no caso 2, já vai ter o spoiler que são em tempo polinomial, porque teve no máximo 2 variáveis. Então, no caso, o crescimento é polinomial. Então, se eu tenho uma variável só na nossa cláusula, no caso 1 eu repito ela, né? Então, no caso, foram só 2 operações. No caso 2, se eu já tenho as 3, eu não faço nada, então não tem operações. Então, isso aqui já é tempo polinomial. Caso 1 e caso 2 já estão em odd n. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo do algoritmo para o caso 3. No caso 3, a gente criou um conjunto de variáveis de tamanho linear. Então, para poder criar esse conjunto, a gente fez uma operação de odd n. No caso, isso também é polinomial. A transformação da cláusula de sat na cláusula de 3 sat também foi polinomial porque foi linear. Então, de acordo com o tamanho de C, ela vai continuar linear. Ela nunca vai ser maior do que C, na verdade. Então, isso aqui também é odd n.
E aí, no caso, para poder fazer as operações de atribuição para os lambda j, de acordo com o i, a gente também tem a gente percorre o vetor só uma vez, então isso aqui é só O de n. Para poder fazer verificação também a gente tem O de n. No caso, o que a gente vai ter? Certificação, né? Certificação é O de n. O que a gente vai ter? A gente teria aqui O de n mais O de n mais O de n mais O de n. Isso aqui resulta tudo em O de n. Certo? No caso, análise de algoritmo. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente provou que 3SAT é polinomial. Então, a gente está com isso aqui provado. Depois, a gente foi lá e provou que SAT é redutível polinomialmente a 3SAT. Isso aqui implica que 3SAT é da classe NP completa. Ou NP hard, na verdade. Isso aqui implica que 3SAT é da classe NP hard. Depois a gente foi lá e mostrou que essa redução linear é em tempo polinomial. Mostramos que isso aqui acontece em tempo O de n. Então, o que a gente tem aqui? Por 1, no caso, por i, a gente tem que 3SAT é NP completo. E com isso a gente termina a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.